A solidão é um daqueles momentos que muita gente teme, como se fosse um castigo, uma sentença de isolamento, mas na verdade, ela pode ser vista como um campo de treinamento silencioso, onde a mente e o coração se fortalecem. Quando você escolhe encarar a própria companhia sem medo, algo poderoso acontece. Você descobre que não precisa de aplausos externos para continuar firme, não precisa de plateia para validar seus passos. O silêncio que antes parecia vazio começa a se tornar fértil, como uma terra onde você pode plantar novas ideias, novos hábitos, novas formas de enxergar a vida. O filósofo Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu que o homem busca refúgio em templos ou em montanhas, mas esquece que pode se refugiar dentro de si mesmo. Essa frase mostra exatamente o que estou dizendo. A solidão, se bem usada, é o abrigo mais seguro que existe. Antes de começar, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo, irmão estoico. Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Se é do sul, do nordeste, de fora do Brasil, vamos começar. No começo, é claro, estar só pode parecer duro, quase insuportável. Você sente falta de alguém para conversar, para dividir o peso das dúvidas, para segurar sua mão quando a vida aperta. Mas é justamente nessa ausência que nasce a disciplina. Porque, sem ter quem resolva por você, é a sua mente que aprende a organizar o caos. Sem ter quem te distraia, você é obrigado a encarar os pensamentos que evitava. É como entrar numa sala escura. No início, você não enxerga nada, mas depois de um tempo, seus olhos se acostumam, e você percebe que sempre houve mais ali do que imaginava. Assim também é com a solitude. Ela parece sombria, até que se transforma em luz. A coragem também brota do silêncio. Pense em alguém que vive cercado de vozes, de opiniões, de aplausos. Essa pessoa pode até se sentir forte, mas a força dela depende do coro ao redor. Agora imagine alguém que caminha só, que escuta apenas o som dos próprios passos e, mesmo assim, segue firme. Essa é uma força que não se pode tirar, porque nasce da coragem de ser inteiro sem precisar de plateia. Epicteto dizia que a verdadeira liberdade não está em fazer o que se quer, mas em não depender do que os outros fazem. E estar só é um exercício constante dessa liberdade. Você aprende a não precisar de muletas, porque descobre que o chão já estava debaixo dos seus pés. Quando você abraça a solidão, começa a notar que a autoconfiança não é um discurso bonito, mas uma prática diária. É ao acordar sozinho e mesmo assim levantar para lutar pelo seu dia. É ao enfrentar uma decisão sem ter a quem perguntar e mesmo assim escolher com firmeza. É ao cair, levantar, limpar a poeira e seguir, sem ninguém para te aplaudir ou para te empurrar. Aos poucos, essa rotina silenciosa constrói um respeito interno que nenhuma crítica ou rejeição pode destruir. Você para de correr atrás da validação dos outros, porque aprende a se validar. É como se um escudo invisível fosse sendo forjado a cada momento em que você permanece firme na sua própria companhia. A disciplina, a coragem e a autoconfiança formam juntas uma armadura que ninguém pode roubar. A solidão é o ferreiro que molda cada peça dessa armadura com marteladas silenciosas. Não é um processo rápido, nem indolor. Às vezes, dói perceber que você não tem a quem recorrer além de si mesmo. Mas é essa dor que tempera o aço. Pense em um guerreiro treinando em silêncio, longe dos olhos da multidão. Quando chegar a hora da batalha, ele estará pronto, porque não depende do incentivo de ninguém. Assim também é você. Cada momento de solitude é um treino invisível que prepara sua alma para enfrentar o mundo sem se abalar. Por isso, não veja a solidão como inimiga, mas como uma mestra exigente, que não dá respostas fáceis, mas ensina lições eternas. Cada vez que você aceita estar consigo mesmo, está escrevendo uma nova página de força interior. Cada silêncio que você enfrenta é uma chance de se conhecer melhor, de lapidar suas fraquezas e transformar dúvidas em convicções. Sêneca nos lembra que a maior conquista é ser senhor de si mesmo, e ninguém consegue essa vitória sem antes aprender a suportar a própria companhia. É no silêncio que você se ouve de verdade, e é nessa escuta que você descobre que nunca esteve realmente só, porque sempre teve a si mesmo. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Douglas Leone, que está assistindo a gente direto de Farringdon, no Reino Unido,
ao lado dos 2 filhos e firme no propósito de importar café do Brasil, enquanto o ecoturismo tem ajudado grandemente nessa caminhada. Douglas, sua história é como aquela plantação bem cuidada onde cada semente é sonho e cada colheita é conquista com propósito. Saber que você está levando o Brasil no coração e construindo um futuro com os pés firmes no presente é inspirador demais. É uma alegria imensa ter você com a gente nessa jornada de sabedoria, coragem e visão. Douglas, um abraço, meu querido. Seguimos então. Muita gente corre da solidão como se fosse uma sombra perigosa, mas o que não percebem é que fugir dela é também fugir de si mesmos. É comum ver pessoas enchendo o dia de barulho, de compromissos, de telas e conversas, apenas para não encarar o silêncio que as espera quando tudo se apaga. Só que esse silêncio não é inimigo. Ele é um espelho, e nele aparece quem você realmente é, sem máscaras, sem filtros. E o estoicismo nos ensina a não temer o que é inevitável, mas a encarar a realidade de frente. Quando você abraça o silêncio, ele deixa de ser ameaça e passa a ser aliado. É ali, sem distrações, que você percebe o que precisa mudar, o que deve soltar e o que merece ser cultivado dentro de si. Na vida moderna, com tanta pressa e tanta pressão, é fácil esquecer que a solitude é uma escolha poderosa, não um castigo. Quando você decide ficar só para refletir, está se dando um presente raro, a chance de organizar sua mente sem as interferências do mundo. Marco Aurélio lembrava que a mente se colore com as cores dos pensamentos que guarda. Se você passa o dia inteiro cercado de opiniões externas, como vai perceber a cor dos seus próprios pensamentos? Ao se afastar, ainda que por alguns instantes, você limpa essa mistura e volta a enxergar com clareza. Não é isolamento, é um reencontro. A disciplina nasce justamente desse encontro. Pense em quando você se compromete a treinar, a estudar ou a trabalhar sem que ninguém esteja olhando. Esse é o verdadeiro teste, porque não existe aplauso nem cobrança. Só você e sua determinação. A solidão tira as desculpas e mostra quem realmente está disposto a pagar o preço da evolução. Sêneca escrevia que o homem disciplinado é aquele que não precisa de guardas, porque é capaz de se governar. Estar só é esse treino secreto que ensina a governar a si mesmo. Não há plateia para julgar, mas também não há público para incentivar. Só a sua vontade em estado puro. E junto com a disciplina vem a coragem, porque viver só, ainda que por períodos, é encarar a vulnerabilidade sem filtros. É admitir que você pode sentir medo, insegurança, tristeza e, mesmo assim, escolher continuar. É fácil parecer corajoso no meio de um grupo. Difícil é sustentar a coragem quando não há ninguém para te aplaudir. Epicteto ensinava que não é a situação que define o homem, mas a forma como ele reage a ela. E a reação diante da solidão é uma das maiores provas de bravura que alguém pode enfrentar. Quem se mantém firme no silêncio, também se manterá firme no barulho do mundo. A autoconfiança vai crescendo de forma silenciosa nesse processo. Você começa a perceber que não precisa buscar aprovação em cada olhar, nem depender de elogios para continuar. Ao tomar decisões só, você se torna mais seguro. Ao cumprir metas sem que ninguém esteja cobrando, você passa a confiar em sua palavra. É como se cada pequena vitória no silêncio fosse um tijolo numa fortaleza interna. Aos poucos, você percebe que pode contar consigo mesmo, e isso é libertador. Porque quem confia em si não se abala quando os outros duvidam. A confiança interna é um fogo que não se apaga com o vento externo. É assim que a solitude se transforma de fardo em ferramenta. O que antes parecia vazio passa a ser cheio de significado. O que parecia silêncio passa a ser melodia da própria alma. A cada momento em que você suporta e acolhe estar só, está dando um passo na direção da liberdade verdadeira. Porque o homem que aprendeu a viver consigo mesmo não se torna escravo da presença de ninguém. Essa é a essência da força interior. Não depender de fora para se manter em pé. O treino é duro, mas a recompensa é eterna, e é nesse caminho que o estoicismo nos convida a caminhar dia após dia. Muitas vezes, a solidão nos testa de maneiras sutis. Você pode estar em casa, num quarto silencioso, e de repente sente a necessidade quase desesperada de ligar a televisão, mexer no celular ou mandar mensagem para alguém.
Não é porque realmente precise disso, mas porque tem medo do silêncio. É como se sua mente tentasse fugir de si mesma, mas é nesse exato momento que mora a chance de crescimento. Se você tiver a coragem de não preencher o vazio, vai perceber que ele não era vazio de verdade, mas cheio de respostas que você nunca quis escutar. Marco Aurélio falava que o homem encontra paz quando alinha sua vida com a razão. E essa paz só aparece quando você para de correr e começa a ouvir o que o silêncio tem para revelar. O treino da solitude não é feito de grandes gestos, mas de pequenas escolhas diárias. É quando você decide caminhar sozinho por algumas ruas, refletindo sobre a vida em vez de buscar distrações. É quando você opta por escrever seus pensamentos num caderno, como se fosse um diário estoico, em vez de despejar emoções em conversas que não vão te levar a lugar nenhum. É quando você se permite almoçar só, não como alguém abandonado, mas como alguém que está aprendendo a apreciar a própria companhia. Cada uma dessas pequenas escolhas é como levantar um peso invisível que fortalece os músculos da alma. A disciplina de viver momentos só vai lapidando seu caráter. Você aprende a se organizar melhor, porque ninguém mais está ali para fazer por você. Aprende a administrar o tempo, porque não pode se esconder atrás de desculpas. Aprende a cuidar do corpo e da mente, porque entende que a responsabilidade é sua e de mais ninguém. Esse treino é como uma academia silenciosa. Não há aplausos, não há competição, mas cada repetição constrói algo dentro de você. Aos poucos, você percebe que não está apenas sobrevivendo à solidão, mas crescendo com ela. Como dizia Epicteto, nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E a solitude é o campo onde esse senhorio é testado e fortalecido. Mas não se trata de virar alguém frio, distante ou incapaz de conviver. Muito pelo contrário. Quem aprende a abraçar a solidão também aprende a valorizar melhor a companhia dos outros, porque não se aproxima por necessidade desesperada, mas por escolha verdadeira. Quem está confortável consigo mesmo não se prende a relações tóxicas só por medo de ficar só. Quem está em paz com o silêncio não precisa mendigar atenção. Essa é uma das maiores forças que a solitude dá, a capacidade de dizer não sem medo e de permanecer firme em sua integridade. O homem que suporta estar só não se perde no meio da multidão. A coragem também vai sendo lapidada nesses instantes, porque o silêncio pode trazer lembranças dolorosas, dúvidas profundas e medos antigos. E encarar tudo isso exige bravura. Mas a cada vez que você encara, a sombra perde a força. A cada vez que você escolhe ficar e ouvir, em vez de fugir, você cresce. É como atravessar uma tempestade sabendo que, do outro lado, existe céu limpo. O coração que suporta o silêncio se torna resistente às tempestades da vida. Como o ferro que se torna mais forte ao passar pelo fogo, a alma se torna inquebrável ao atravessar a solitude. E é nesse ponto que nasce a autoconfiança verdadeira. Não aquela que depende de elogios, curtidas ou reconhecimento externo, mas aquela que vem de dentro, silenciosa e sólida. Quando você percebe que é capaz de enfrentar dias inteiros com a própria mente como companhia, descobre que pode enfrentar qualquer situação no mundo externo, porque se você pode caminhar sozinho e ainda assim seguir firme, então pode caminhar em qualquer estrada. A solidão deixa de ser um fardo e se transforma numa prova constante de que você já carrega dentro de si tudo o que precisa. E isso é uma das lições mais preciosas que o estoicismo tem para nos ensinar. A solidão, quando abraçada de forma consciente, se transforma numa oficina invisível onde a alma é moldada. É nesse espaço silencioso que você começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. A mente, acostumada a correr atrás de estímulos constantes, se acalma e de repente você enxerga com mais clareza. É como limpar uma janela embaçada. O mundo sempre esteve ali, mas só agora você consegue ver de verdade. Marco Aurélio aconselhava a voltar-se para dentro de si mesmo sempre que a vida parecesse confusa. Ele dizia que o homem carrega dentro de si uma fonte de força inesgotável, basta acessá-la, e a solitude é a chave que abre esse acesso, ainda que no início pareça difícil girar a fechadura. Muitos acreditam que estar só é sinal de fraqueza, como se fosse uma marca de quem não consegue conviver.
Mas a verdade é a oposta. Só quem é forte o bastante suporta a própria companhia. O fraco precisa de distrações, precisa de barulho, precisa de gente ao redor o tempo todo para não desmoronar. Já o forte encontra no silêncio um aliado, um professor severo, mas justo. O estoicismo nos ensina que a vida não é sobre buscar o que é confortável, mas sobre cultivar o que nos fortalece. A solidão não é confortável no início, mas é nela que a disciplina, a coragem e a confiança encontram raízes profundas. A disciplina, por exemplo, se manifesta nas pequenas escolhas que você faz enquanto está só. É quando decide acordar cedo, mesmo sem ter ninguém para te cobrar. É quando mantém a casa em ordem, não porque alguém vai notar, mas porque entende que a ordem externa reflete a ordem interna. É quando estuda ou trabalha sem testemunhas, apenas porque fez um compromisso consigo mesmo. São nesses momentos silenciosos que a disciplina se prova verdadeira. Como dizia Sêneca, a verdadeira grandeza do homem é ser mestre de si mesmo. E é no treino invisível da solitude que esse domínio é conquistado, repetição após repetição. Já a coragem aparece quando você encara os medos que surgem na ausência de companhia. O medo de não ser suficiente, o medo de não ser aceito, o medo de não ter com quem contar. Esses fantasmas se tornam mais barulhentos quando não há ninguém para distrair sua atenção, mas é justamente aí que você aprende a atravessá-los. Porque a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir apesar dele. Epicteto lembrava que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que formamos sobre elas. A solitude te ensina a revisar essas opiniões, a perceber que muitas vezes o que te assusta é apenas uma sombra ampliada pelo barulho da mente. A autoconfiança nasce da prática silenciosa de superar cada dia só. É quando você toma decisões difíceis sem pedir conselhos a todos ao redor. É quando confia na sua razão, na sua experiência, na sua intuição. É quando aprende a reconhecer seus erros sem se destruir por causa deles e a celebrar suas vitórias sem precisar que o mundo inteiro saiba. Aos poucos, você percebe que não precisa provar nada para ninguém. A confiança que nasce dentro de você é sólida porque não depende de aplausos. É como uma chama que continua queimando, mesmo quando não há vento para atiçar. Essa chama é o combustível que sustenta sua caminhada, e nenhum obstáculo externo pode apagá-la. E quando disciplina, coragem e confiança se encontram, a solidão deixa de ser um peso e se torna uma força. Você passa a enxergar os períodos de silêncio como oportunidades, não como ameaças. Aprende a valorizar os momentos de companhia porque já não precisa deles para sobreviver. E entende que, no fundo, o maior relacionamento que alguém pode ter é com a própria consciência. Essa relação que define como você age, como você sente e como você enfrenta a vida. O estoicismo não manda fugir do mundo, mas nos ensina a não depender dele para ter paz. E a solitude é o treino que prepara o coração para viver com firmeza, esteja rodeado de pessoas ou completamente só. A vida tem um jeito curioso de nos colocar diante da solidão, mesmo quando não a escolhemos. Há dias em que amigos se afastam, relações acabam e até a família parece distante. Nesses momentos, muita gente sente como se estivesse sendo castigada. Mas o estoicismo nos lembra que não controlamos os ventos externos, apenas a maneira como erguemos as velas do nosso barco. Estar só não é punição, é oportunidade. O que parece abandono pode ser, na verdade, um convite para olhar para dentro e descobrir forças que estavam adormecidas. É nesse silêncio inesperado que a disciplina, a coragem e a autoconfiança encontram terreno fértil para crescer. A disciplina se revela quando você percebe que não há ninguém para segurar sua mão, e mesmo assim você continua caminhando. É acordar cedo sem ter quem te cobre, é se alimentar bem sem ninguém para te vigiar, é manter o foco nos estudos ou no trabalho mesmo sem aplausos. Tudo isso parece simples, mas na prática exige um compromisso profundo consigo mesmo. Marco Aurélio dizia que a vida de cada um é o que seus pensamentos fazem dela. Quando você organiza sua rotina em silêncio, está organizando também sua mente. Cada pequeno ato disciplinado é um tijolo colocado na construção de uma vida mais sólida.
A coragem aparece quando a solidão escancara seus medos. Você pode sentir o peso da dúvida, pode questionar se vai dar conta, pode até pensar em desistir. Mas é no meio desse turbilhão que nasce a verdadeira força. O estoicismo ensina que não devemos evitar a dor, mas aprender com ela. Estar só é como encarar um espelho que reflete não apenas sua imagem, mas também suas inseguranças. E ter coragem é não desviar o olhar desse espelho. É aceitar que ele mostra falhas, mas também mostra possibilidades de crescimento. A cada vez que você suporta o desconforto de estar só, conquista uma vitória silenciosa sobre si mesmo. A autoconfiança se constrói tijolo por tijolo nesses momentos de vulnerabilidade. Quando você decide por si mesmo e percebe que a escolha foi boa, começa a confiar mais em sua própria razão. Quando erra e consegue se levantar sem precisar que alguém venha te resgatar, percebe que é mais forte do que imaginava. Essa confiança não nasce de elogios externos, mas de provas internas. É como se cada momento solitário fosse um treino secreto, onde você aprende a acreditar em sua própria voz. E, quando essa voz se torna firme, nenhuma crítica externa é capaz de silenciá-la. Você descobre que é possível caminhar com segurança, mesmo em estradas desconhecidas. A solitude também nos ensina algo essencial: a diferença entre estar só e sentir-se solitário. Estar só é uma condição física. Sentir-se solitário é uma interpretação da mente. O estoicismo nos ajuda a separar esses dois conceitos, mostrando que podemos estar fisicamente sós sem carregar o peso da solidão no coração. Quando você aprende a apreciar sua própria companhia, percebe que nunca está realmente sozinho. Há sempre pensamentos a cultivar, virtudes a praticar, projetos a desenvolver. Esse entendimento muda tudo, porque transforma o silêncio em aliado e o tempo em oportunidade. O que antes era um vazio doloroso se torna um espaço criativo. E com o tempo, você começa a enxergar a solidão como um laboratório da alma. É ali que você testa sua disciplina, mede sua coragem e fortalece sua confiança. É ali que você deixa para trás as dependências emocionais que te prendiam e aprende a andar com suas próprias pernas. É ali que você descobre que não precisa de uma plateia para existir com dignidade. O silêncio se torna um mestre severo, mas também generoso, que te prepara para enfrentar o mundo sem se abalar. E quando você volta a conviver com os outros, volta mais inteiro, mais livre e mais consciente do seu valor. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Tânia Peixoto, que está acompanhando a gente direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tânia, sua presença aqui é como o pôr do sol às margens do Guaíba, trazendo beleza, leveza e aquela energia boa que aquece a alma mesmo nos dias frios. Saber que você caminha com a gente nessa jornada estoica enche nossa comunidade de alegria, conexão e propósito. Tânia, um abraço, minha querida. Seguimos então. A solidão também tem o poder de revelar a essência das nossas escolhas. Quando estamos cercados de pessoas, é fácil se deixar levar pela correnteza das opiniões, pelas pressões sociais e até pelos desejos dos outros. Mas quando o silêncio domina, você percebe quais escolhas realmente são suas e quais você fazia apenas para agradar ou se encaixar. Esse é um momento de revelação, às vezes doloroso, mas libertador. Marco Aurélio lembrava que não devemos viver como se tivéssemos 1000 anos, porque a vida é curta e passa rápido. Na solitude você sente o peso desse conselho. Cada decisão ganha mais valor, porque percebe que é você, e só você, quem vai viver com as consequências. A disciplina nesse cenário assume um papel ainda mais central. Estar só é não ter testemunhas, e justamente por isso é a prova mais pura da sua integridade. É fácil seguir um caminho quando há alguém observando. Difícil é manter-se firme quando ninguém está vendo. Mas é nesse teste que o caráter é lapidado. Sêneca dizia que a virtude não precisa de plateia para existir, e estar só é o campo de treino perfeito para essa virtude. Se você cumpre seus compromissos mesmo no silêncio, está provando para si mesmo que sua palavra tem valor. Essa é a base de toda disciplina verdadeira, manter-se leal às próprias promessas. A coragem também ganha novas formas na solitude. É coragem enfrentar uma multidão,
mas é ainda mais corajoso enfrentar o próprio coração. O silêncio traz à tona lembranças, feridas e pensamentos que você talvez quisesse esquecer, mas fugir deles não os apaga, apenas os adia. Quando você decide ficar no silêncio, encara esses fantasmas e os reduz ao tamanho real. É como acender uma lanterna num quarto escuro. O que parecia um monstro gigante era apenas uma sombra. Epicteto dizia que não são os fatos que nos assustam, mas as interpretações que criamos. E ao encarar de frente, você percebe que pode mudar sua interpretação e assim vencer o medo. A autoconfiança nasce dessa prática constante de encarar e superar. Cada vez que você enfrenta o silêncio e não se deixa derrotar, ganha uma nova camada de confiança. Você passa a acreditar na sua própria capacidade de resistir, de se erguer, de encontrar respostas dentro de si. Essa confiança não é barulhenta, não precisa ser exibida. Ela é silenciosa, discreta, mas firme. É como a raiz de uma árvore. Ninguém vê, mas é ela que sustenta tudo. Quem aprende a confiar em si mesmo no silêncio se torna inabalável no barulho do mundo, porque já sabe que, no fim, a verdadeira força não vem de fora, mas de dentro. A solitude também funciona como um filtro para os relacionamentos. Quando você aprende a estar só, deixa de aceitar qualquer companhia apenas por medo do vazio. Você começa a escolher melhor as pessoas que permite se aproximarem. Percebe que não precisa de muitos ao redor, mas de poucos que realmente agreguem valor. Isso evita relações superficiais e aproxima conexões verdadeiras. O estoicismo ensina que devemos estar prontos tanto para conviver quanto para nos afastar. Quem domina a arte de estar só tem liberdade para dizer sim e também para dizer não sem medo. Isso traz paz, porque elimina a dependência emocional e fortalece a independência da mente. Por fim, a solidão mostra que a vida pode ser plena mesmo em silêncio. É nesse estado que surgem ideias novas, que a criatividade floresce, que a mente descansa das pressões externas. É ali que você se reconecta com o essencial, sem ruídos, sem excessos. Muitos temem esse momento porque confundem silêncio com vazio, mas o silêncio é cheio de significado. Ele é o espaço onde você se reencontra, onde fortalece sua disciplina, sua coragem e sua confiança. E é esse reencontro que faz de você alguém mais inteiro, pronto para viver o presente com firmeza e para enfrentar o futuro com serenidade. Existem pessoas que dizem não suportar a solidão, como se ela fosse uma espécie de inimiga cruel que aparece para lembrá-las de suas fragilidades. Mas a verdade é que, quanto mais você foge dela, mais fraco se torna. É como alguém que evita treinar o corpo e, por isso, não cria músculos. A mente que evita o silêncio nunca aprende a lidar com ele. O estoicismo ensina que não devemos evitar o que é natural, mas abraçá-lo. Estar só é natural, faz parte da vida de qualquer ser humano. Até mesmo entre multidões, existe sempre um espaço interior que é só seu. Quando você reconhece e aceita isso, a solidão deixa de ser um peso e passa a ser uma aliada. E essa mudança de visão é o primeiro passo para a força interior. A disciplina surge quando você escolhe não fugir desse treino. É como se estivesse diante de uma estrada deserta. Muitos preferem voltar, mas o estoico segue em frente, mesmo sem companhia. Estar só é caminhar por essa estrada sem distrações, ouvindo apenas os próprios passos. É ali que a disciplina se prova, porque não há plateia, não há prêmios, não há reconhecimento externo. Só existe o compromisso com a própria evolução. Marco Aurélio dizia que cada homem deve viver de acordo com a razão que lhe foi dada, e isso significa agir corretamente, mesmo quando ninguém está olhando. Essa é a disciplina silenciosa que a solidão cobra, e é também a que mais transforma. A coragem, nesse processo, não aparece em gestos grandiosos, mas em atitudes aparentemente pequenas. É a coragem de suportar o silêncio de um quarto vazio, a coragem de encarar pensamentos incômodos, a coragem de não se distrair o tempo todo. São vitórias discretas, mas que acumuladas formam uma fortaleza interior. Epicteto lembrava que a vida não é sobre as coisas que acontecem, mas sobre como reagimos a elas. Quando a vida te coloca em silêncio, você pode reagir com desespero ou com coragem. Se escolhe a coragem, descobre que aquele momento, que parecia uma prisão,
se torna um treino de liberdade, porque quem suporta estar só se liberta do medo da ausência dos outros. A autoconfiança se constrói tijolo por tijolo nessas experiências. É como aprender a cozinhar sozinho. No começo, pode parecer difícil, mas depois de algumas tentativas, você percebe que é capaz de se sustentar. Assim também é com as decisões da vida. Estar só é cozinhar a própria existência, sem depender de receitas prontas dos outros. E a cada escolha bem feita, a cada erro superado, você fortalece sua confiança. Não precisa mais esperar aprovação, porque percebe que a maior validação vem de dentro. Sêneca dizia que o homem sábio se basta, ainda que não rejeite a convivência. Essa autossuficiência não é arrogância, mas maturidade. É fruto de quem já provou a si mesmo que pode caminhar firme sem muletas. A solitude também ensina sobre limites. Quando você aprende a estar só, descobre que não precisa ceder a tudo nem a todos apenas para evitar o vazio. Você percebe que pode recusar convites, pode escolher momentos de silêncio, pode priorizar seu bem-estar sem culpa. Isso é liberdade emocional. Quem não sabe estar só, aceita qualquer coisa para não enfrentar o silêncio e acaba se perdendo em relações superficiais. Mas quem aprende a valorizar a própria companhia, só permite que os outros entrem em sua vida quando realmente fazem sentido. Esse é um filtro poderoso que protege sua paz e fortalece sua autenticidade. O estoico entende que viver bem é viver alinhado com a razão, e a solitude mostra claramente o que merece ou não espaço em sua vida. E no fim, você percebe que a solidão é menos sobre estar sem os outros e mais sobre estar consigo mesmo. É a chance de se escutar, de se reorganizar, de se fortalecer. O silêncio não é vazio, é uma oficina ativa, onde disciplina, coragem e confiança são forjadas, e quem aprende a abraçar essa oficina se torna mais forte, mais sábio e mais sereno. Quando voltar a conviver com os outros, já não vai depender deles para sentir-se inteiro. Vai compartilhar o que já conquistou em silêncio. Uma mente treinada, um coração corajoso e uma confiança inabalável. A solidão tem um jeito curioso de revelar verdades que o barulho do mundo sempre esconde. Quando você se afasta das multidões e aceita o silêncio, percebe como muitas opiniões que carregava nem eram suas. Quantas vezes você acreditou em algo só porque todos ao redor acreditavam? Quantas vezes seguiu um caminho apenas porque parecia o mais comum? Estar só abre espaço para que você descubra o que realmente pensa, o que realmente sente e o que realmente quer. O estoicismo ensina que a vida deve ser guiada pela razão e não pela pressão externa. No silêncio, você encontra a chance de separar o que é seu do que é imposto. E essa clareza é libertadora, porque coloca você de volta no controle da própria vida. A disciplina ganha uma força especial nesse processo de redescoberta, porque não basta reconhecer seus próprios desejos, é preciso agir de acordo com eles. A solitude te obriga a assumir responsabilidade. Se você quer ser saudável, não há ninguém para cozinhar por você. Se quer crescer intelectualmente, não há professores obrigando a estudar. Se deseja alcançar uma meta, não há plateia para cobrar. É apenas você diante das próprias escolhas. Marco Aurélio dizia que não devemos perder tempo discutindo o que é um homem bom. Devemos simplesmente ser um. E estar só é a oportunidade de viver isso na prática. Agir corretamente não por obrigação, mas por decisão. A coragem também floresce quando você encara a responsabilidade de ser o único responsável por si mesmo. É um peso, mas também um privilégio, porque significa que você não depende do humor, da opinião ou da ajuda constante de outras pessoas. É claro que conviver é importante, mas quando você aprende a ser suficiente, cada relação passa a ser escolha, não necessidade. Essa coragem de caminhar só transforma você numa pessoa mais firme. Epicteto nos lembrava que quem busca a liberdade deve primeiro se libertar das próprias paixões, e uma das maiores paixões é a necessidade de aprovação. Quando você aprende a se bastar, o medo do julgamento desaparece, e isso é coragem em sua forma mais pura. A autoconfiança surge como consequência inevitável desse caminho, porque quanto mais você age por si, mais percebe que é capaz.
Cada pequena vitória silenciosa se acumula até que sua mente acredita de verdade na própria força. Você começa a confiar em suas decisões, em sua capacidade de resolver problemas, em sua resistência diante das dificuldades. Não é uma confiança exibida, mas uma certeza tranquila. É como um rio que corre silencioso, mas move montanhas ao longo do tempo. Sêneca dizia que a maior riqueza é estar contente consigo mesmo. E a autoconfiança é exatamente isso. Perceber que você é suficiente, que pode se apoiar em si mesmo e ainda assim caminhar com leveza. Outro presente que a solitude oferece é a independência emocional. Quem sabe estar só não fica preso a relacionamentos por medo do abandono, não aceita desrespeito apenas para não se sentir vazio. Essa liberdade é rara, mas poderosa, porque te permite escolher relacionamentos baseados em respeito e afinidade, e não em carência. O estoico aprende a valorizar a convivência, mas não se escraviza por ela. Saber estar só é como ter asas. Você pode voar sozinho, mas quando decide voar junto é porque realmente quer, não porque precisa. Essa diferença transforma completamente a maneira como você se relaciona com o mundo. E no final, percebe-se que a solidão não é uma prisão, mas um espaço aberto cheio de possibilidades. É onde você descobre sua própria voz, treina sua disciplina, fortalece sua coragem e constrói uma confiança sólida. É onde você aprende que a vida não depende do barulho ao redor, mas da serenidade dentro de você. O silêncio, antes visto como vazio, passa a ser um jardim secreto onde florescem virtudes que ninguém pode arrancar. O estoicismo mostra que esse jardim está disponível para todos. Basta que tenham a coragem de entrar nele. E quando você entra, percebe que nunca mais será o mesmo, porque já descobriu que a verdadeira força nasce da solitude. A solidão também nos ensina a medir o verdadeiro valor do tempo. Quando estamos cercados de pessoas, é comum desperdiçar horas em conversas vazias, distrações sem sentido ou compromissos que não nos acrescentam nada. Mas quando você fica só, cada minuto ganha um peso diferente. Você percebe que pode usar esse tempo para ler, refletir, escrever, se fortalecer. É como se a solitude colocasse um espelho diante da sua vida e perguntasse: o que você está fazendo com seus dias? Marco Aurélio nos lembrava que desperdiçar tempo é desperdiçar vida. No silêncio, essa frase deixa de ser um pensamento distante e passa a ser uma realidade que pulsa no peito. O tempo que você vive só é o momento perfeito para dar um novo rumo à sua história. A disciplina aparece justamente na forma como você decide ocupar esse tempo. É muito fácil cair em distrações quando ninguém está olhando, mas é aí que está a prova. A solitude coloca você diante de escolhas simples, mas decisivas. Vai usar o silêncio para crescer ou para se afundar em hábitos que não levam a nada? É nesse instante que se forma o caráter. Sêneca dizia que o homem que se governa não precisa de guardas. E a solidão é a hora de provar se você realmente se governa. Cada livro aberto, cada reflexão escrita, cada treino concluído sem ninguém para te vigiar, é uma vitória que reforça sua disciplina e molda sua vida para o futuro. A coragem, por sua vez, se manifesta quando o silêncio escancara verdades que você talvez não queira ver. É preciso coragem para admitir que desperdiçou anos em relações sem valor. É preciso coragem para reconhecer que fugiu de responsabilidades. É preciso coragem para olhar para dentro e ver não apenas as virtudes, mas também as falhas. Mas é esse exercício que liberta, porque só reconhecendo as próprias sombras você pode transformá-las em luz. Epicteto dizia que ninguém é livre se ainda for escravo das próprias paixões. O silêncio mostra a quais paixões você ainda está preso. E a coragem é o que te permite quebrar essas correntes e seguir adiante mais leve. A autoconfiança cresce quando você percebe que tem poder sobre seu tempo e sobre suas escolhas. Ao usar o silêncio para criar, aprender e se fortalecer, você começa a confiar mais em si mesmo. Cada dia vivido com disciplina se torna uma prova de que você pode contar consigo mesmo. Não precisa esperar pela ajuda ou pela aprovação de ninguém. Você percebe que consegue avançar sozinho, e isso traz uma segurança silenciosa, mas firme. É a sensação de que, mesmo que o mundo ao redor desabe, você continua de pé,
Essa confiança não nasce do orgulho, mas da prática constante de se sustentar sem depender de aplausos. A solitude também abre espaço para algo que muitos negligenciam: a clareza mental. Quando você está só, longe do barulho e das exigências externas, as ideias começam a se organizar. Problemas que pareciam enormes se mostram menores, soluções que estavam escondidas surgem com naturalidade. É como se a mente fosse um lago agitado e o silêncio fosse a calma que permite ver o fundo da água. Esse estado de clareza é um dos maiores presentes da solitude, e é nele que muitas vezes surgem decisões que mudam o rumo de uma vida. Quem nunca ficou em silêncio e de repente encontrou uma resposta que buscava há anos? É nesse espaço que a mente se renova. E por fim, a solidão nos mostra que não precisamos de muito para viver bem. Quando você se acostuma a estar só, percebe que muitas coisas que buscava eram apenas formas de preencher vazios. Com menos distrações, você descobre que a verdadeira riqueza não está na quantidade, mas na qualidade. Não é sobre ter mais pessoas ao redor, mas sobre ter mais sentido dentro de si. O estoicismo nos convida a simplificar, a eliminar o que não é essencial. E a solitude é a escola perfeita para isso, porque ela mostra, na prática, que quanto menos você depende de fora, mais livre e mais forte você se torna por dentro. A solidão é também um teste de paciência. Quando você está rodeado de gente, o tempo parece correr mais rápido. Há sempre conversas, tarefas compartilhadas, distrações para ocupar cada minuto. Mas quando o silêncio domina, cada hora parece se alongar, e é nesse espaço que muitos se desesperam. O estoicismo ensina que não devemos lutar contra o tempo, mas aprender a caminhar com ele. Estar só é, muitas vezes, aprender a conviver com o ritmo natural da vida, sem buscar atalhos, sem buscar fugas. É nesse compasso lento que você começa a perceber detalhes da sua própria mente, coisas que antes passavam despercebidas no barulho do mundo. Essa paciência forçada pode ser incômoda, mas é também profundamente transformadora. A disciplina é forjada quando você decide usar esse tempo prolongado de forma consciente. É fácil se perder em distrações digitais ou em hábitos que anestesiam a mente, mas é preciso disciplina para transformar a solitude em terreno fértil. Escolher ler, meditar, escrever, organizar ideias, tudo isso exige esforço, ainda mais quando ninguém está vendo. Mas cada escolha disciplinada se acumula como gotas que juntas formam um rio. Marco Aurélio dizia que cada ação deve ser feita como se fosse a última da vida. Essa frase, aplicada no silêncio da solidão, nos lembra que cada momento importa e que cabe a nós dar sentido a ele por meio da disciplina. A coragem se mostra quando você enfrenta o tédio que muitas vezes acompanha a solidão, porque o tédio é, na verdade, a máscara do medo. Medo de estar com os próprios pensamentos, medo de perceber que não há tanto controle sobre a vida, medo de sentir que há vazios a preencher. Fugir desse incômodo é natural, mas o estoico aprende a permanecer. Epicteto dizia que devemos desejar que as coisas aconteçam como acontecem, e não como gostaríamos que fossem. O tédio, o silêncio, a solidão, todos são partes inevitáveis da vida. Encará-los com coragem é aceitar que o desconforto também pode ser mestre. Que uma vez que você aprende a suportá-lo, ele deixa de ser ameaça. A autoconfiança cresce quando você supera esses testes invisíveis. Ao perceber que é capaz de atravessar dias silenciosos sem se perder, você ganha uma segurança que ninguém pode tirar. Essa confiança não se constrói em grandes vitórias públicas, mas em pequenas vitórias privadas. É quando você percebe que consegue enfrentar os próprios pensamentos sem fugir. É quando descobre que pode encontrar sentido mesmo sem companhia. É quando aprende que pode criar, refletir e se manter firme mesmo na ausência de aplausos. Essa confiança silenciosa se torna uma armadura contra os ventos instáveis da vida, porque nasce de provas íntimas que só você conhece. A solitude também nos dá uma lição profunda sobre liberdade. Quem sabe estar só não se prende a relacionamentos apenas por medo, não aceita convites apenas para evitar o vazio, não enche a vida de compromissos inúteis só para não escutar o silêncio. Essa liberdade é rara, porque exige que você seja suficiente para si mesmo, mas uma vez conquistada, se torna um tesouro.
você passa a escolher com quem conviver, em vez de se agarrar a qualquer companhia. Passa a valorizar o que realmente importa, em vez de se perder em distrações. Essa liberdade é um dos maiores frutos da solidão bem vivida, e o estoicismo nos mostra que ela é fundamental para a vida virtuosa. Por fim, a solidão revela que a vida não precisa ser sempre barulhenta para ser plena. Muitas vezes, é no silêncio que as maiores transformações acontecem. É quando você escuta sua própria consciência, quando percebe a direção que deve tomar, quando encontra forças que não sabia que tinha. A solitude é como uma chama baixa, discreta, mas constante. Ela aquece a alma e ilumina o caminho, mesmo sem chamar atenção. Quem aprende a caminhar com ela, descobre que não está realmente só, porque carrega dentro de si a melhor companhia, uma mente treinada, um coração corajoso e uma confiança que não depende de ninguém. É essa força silenciosa que transforma a solidão em um dos maiores aliados da vida. Antes de seguir, quero que você deixe seu comentário. Vocês sabem que eu gosto de ler todos eles. Seguimos então. A solidão também tem o poder de revelar quais são as vozes que realmente importam na sua vida. Quando você está rodeado de pessoas, acaba absorvendo opiniões, críticas e expectativas que nem sempre correspondem ao que você deseja ou acredita. Mas no silêncio, essas vozes externas se afastam e sobra apenas a sua própria consciência. É nesse momento que você percebe se está vivendo de acordo com seus valores ou apenas seguindo o fluxo dos outros. Marco Aurélio dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. A solitude é a chance de revisar essas ideias, eliminar as que não servem e fortalecer aquelas que guiam sua essência. A disciplina entra em cena quando você decide não se perder nesse processo de autodescoberta. Estar só pode facilmente se transformar em preguiça, procrastinação ou fuga em distrações banais. Mas a verdadeira disciplina é usar o silêncio para crescer. É acordar e manter uma rotina mesmo sem ter ninguém para te cobrar. É cuidar da mente como se estivesse cuidando de um jardim secreto, retirando ervas daninhas e cultivando sementes de virtude. Essa constância silenciosa se torna a prova de que você tem controle sobre si mesmo. Como Sêneca lembrava, o homem sábio não precisa de supervisão, porque carrega dentro de si o próprio guia. A coragem também é exigida em abundância na solitude, porque é ali que surgem as verdades que você tentou esconder de si mesmo. É preciso coragem para admitir que está preso a hábitos que te enfraquecem, coragem para reconhecer que algumas escolhas foram movidas por medo e não por razão, coragem para enfrentar a sensação de vazio sem buscar uma fuga imediata. Epicteto dizia que não devemos nos preocupar com o que não depende de nós, mas focar no que está ao nosso alcance. O silêncio nos mostra essa divisão com clareza, e só a coragem permite assumir responsabilidade pelo que realmente podemos mudar. A autoconfiança cresce como um fruto natural quando você encara esses desafios internos e percebe que é capaz de superá-los. Cada dia em que você enfrenta a solitude sem se quebrar, sua confiança se fortalece. É como um treino invisível, onde cada repetição aumenta a resistência da mente. Você passa a acreditar mais em si mesmo não por orgulho, mas por experiência. Descobre que pode sustentar suas escolhas, que pode lidar com medos e que pode se erguer mesmo quando cai. Essa confiança silenciosa é mais forte do que qualquer elogio externo, porque nasce de vitórias íntimas que ninguém pode tirar de você. Outro aprendizado importante que a solidão traz é a clareza sobre relacionamentos. Quando você aprende a estar só, descobre que não precisa se agarrar a qualquer companhia apenas por medo do vazio. Isso te liberta para escolher melhor com quem compartilhar seu tempo e sua energia. As relações deixam de ser uma necessidade desesperada e passam a ser uma escolha consciente. Você se aproxima não por carência, mas por afinidade, e se afasta sem culpa quando percebe que algo não faz bem. Essa liberdade emocional é um dos maiores presentes da solitude, porque protege sua paz e fortalece sua autenticidade. Por fim, você entende que a solidão não é um castigo, mas uma professora exigente. Ela não dá respostas fáceis, mas oferece lições que transformam. É nela que você treina a disciplina de viver de acordo com seus princípios, a coragem de enfrentar seus medos
e a confiança de acreditar em si mesmo. O estoicismo nos mostra que não devemos fugir daquilo que pode nos fortalecer, mesmo que seja desconfortável. A solitude é exatamente isso: desconforto que amadurece, silêncio que ensina, vazio que se revela cheio de significado. Quem aprende a abraçá-la descobre um poder interior que nenhuma circunstância externa pode abalar. A solidão é como uma lente que amplia o que antes passava despercebido. No meio do barulho diário, você raramente percebe como anda sua mente, quais sentimentos estão mais presentes ou que tipo de pensamentos você vem cultivando. Mas quando o silêncio se instala, tudo fica mais nítido. Às vezes, essa nitidez incomoda porque mostra falhas, fraquezas ou feridas antigas que você preferia ignorar. Mas é justamente essa clareza que abre a porta para a transformação. Marco Aurélio dizia que a alma se pinta com as cores dos pensamentos que escolhe. A solitude é o momento em que você vê quais cores tem usado e pode decidir se vai continuar assim ou se precisa mudar o quadro da própria vida. A disciplina é o pincel que redesenha esse quadro, porque não adianta apenas perceber o que está errado, é preciso agir para corrigir, e essa ação só é possível com disciplina. Estar só exige que você se organize, que mantenha uma rotina mesmo sem estímulos externos, que pratique virtudes mesmo sem reconhecimento. É nesse cenário silencioso que você entende o quanto depende de sua própria vontade. Sêneca dizia que o homem deve viver como se todos o observassem, mesmo quando ninguém está olhando. Esse é o coração da disciplina, agir de forma correta não para ser visto, mas porque você sabe que esse é o caminho certo. A coragem aparece quando você encara a nitidez do silêncio sem fugir, porque ver suas falhas é desconfortável, reconhecer seus erros é doloroso, admitir suas fraquezas é humilhante, mas é nesse enfrentamento que nasce a verdadeira força. Epicteto lembrava que não é o que acontece conosco que nos afeta, mas a forma como reagimos. A solitude coloca espelhos diante de você, e a coragem é o que permite olhar para eles sem desviar o rosto. É a coragem que transforma o desconforto em aprendizado, que converte a dor em crescimento. Só quem aceita esse processo consegue sair do silêncio mais forte do que entrou. A autoconfiança nasce como um prêmio desse esforço, porque cada vez que você se mantém firme, mesmo diante de suas próprias fragilidades, você prova a si mesmo que é capaz. Essa confiança não vem de aplausos nem de elogios, mas da experiência direta de enfrentar e superar. É silenciosa, mas profunda. É como a certeza que um guerreiro tem depois de treinar sozinho por meses. Ele sabe que está pronto, porque experimentou a dor e resistiu. Assim também é com a mente. Ela se torna confiante porque já enfrentou o silêncio, já encarou os medos, já sobreviveu às dúvidas. E depois disso, nenhum julgamento externo tem o mesmo peso. A solitude também revela que grande parte do que chamamos de solidão é apenas falta de conexão consigo mesmo. Muitas vezes buscamos desesperadamente companhia, não porque precisamos dos outros, mas porque não sabemos conversar com nossa própria alma. Quando você aprende a se escutar, o silêncio deixa de ser vazio e se torna diálogo. É nesse momento que você descobre novas ideias, novas perspectivas e até novas forças. O estoicismo nos convida a cultivar esse diálogo interno constantemente, porque é nele que a razão encontra espaço para guiar nossas ações. E quem aprende a estar em paz consigo mesmo nunca está realmente só. No fim, a solidão se mostra como uma escola de vida. Ela ensina disciplina ao exigir que você se mantenha firme sem plateia. Ensina coragem ao colocar você diante de verdades incômodas. Ensina confiança ao mostrar que você pode superar o desconforto e seguir em frente. É uma professora severa, mas generosa. O que parece vazio se revela cheio de significado. O que parecia silêncio se transforma em melodia de autoconhecimento. O estoico não foge dessa escola, porque sabe que nela se forja a força interior que sustenta toda a vida. E quem aceita aprender com a solidão, descobre que, no fundo, ela nunca foi inimiga, mas sempre uma aliada escondida. A solidão também é um convite para desacelerar. No mundo atual, somos empurrados o tempo todo para correr, trabalhar mais, produzir mais, consumir mais, mostrar mais. Essa corrida constante cansa,
adoece e muitas vezes nos afasta do essencial. Mas quando você se encontra só, o ritmo muda. O silêncio diminui a velocidade e força você a enxergar o que realmente importa. É nesse espaço desacelerado que você percebe quantas coisas fazia, apenas por hábito ou para agradar os outros. Marco Aurélio lembrava que devemos viver cada dia como se fosse o último. A solitude traz essa consciência. Não vale a pena desperdiçar a vida correndo atrás do que não acrescenta nada. A disciplina surge quando você aproveita essa pausa para organizar melhor sua vida. Estar só dá clareza para rever sua rotina, eliminar excessos, colocar ordem no que estava bagunçado. É como arrumar uma casa que ficou tempo demais cheia de objetos inúteis. O silêncio permite que você separe o que é essencial do que é supérfluo. Mas não basta perceber, é preciso agir, e essa é a função da disciplina. Cada dia que você dedica a cuidar do corpo, a alimentar a mente e a fortalecer o espírito no silêncio, é um tijolo colocado em uma estrutura sólida que ninguém pode derrubar. A coragem se manifesta quando você aceita que viver mais devagar pode incomodar os outros. Muitas pessoas estranham quando veem alguém escolher ficar só, quando decidem se afastar por um tempo ou quando optam por não se deixar engolir pela pressa coletiva. É preciso coragem para enfrentar o julgamento, para sustentar escolhas que não seguem a multidão. Epicteto dizia que a liberdade começa quando paramos de nos preocupar com o que os outros pensam. Estar só, nesse sentido, é um ato de rebeldia serena. Você deixa de viver para agradar e passa a viver para ser verdadeiro consigo mesmo. A autoconfiança cresce à medida que você percebe os frutos dessa escolha. Ao viver em silêncio por alguns momentos, descobre que não perdeu nada de valor. Ao contrário, ganhou clareza, serenidade e foco. Cada vez que você confia no seu próprio ritmo, em vez de se deixar levar pelo ritmo dos outros, fortalece a certeza de que pode conduzir a própria vida. Essa confiança se acumula e se torna inabalável. Não é a arrogância de quem se acha melhor, mas a serenidade de quem sabe o próprio valor. É uma chama interna que ilumina o caminho, mesmo quando o mundo insiste em apagar a luz. A solitude também ensina que não é preciso se encher de coisas ou pessoas para sentir plenitude. Muitas vezes, buscamos fora o que já temos dentro: paz, sentido, força. Estar só nos mostra que esses recursos sempre estiveram disponíveis, apenas estavam encobertos pelo barulho. É no silêncio que você percebe que a felicidade não depende de aplausos, de relacionamentos superficiais ou de conquistas materiais sem propósito. O estoicismo nos lembra que a verdadeira riqueza está na mente tranquila, e essa tranquilidade se constrói justamente quando você se basta em sua própria companhia. No final, você entende que abraçar a solidão não é rejeitar o mundo, mas se preparar para viver nele de forma mais consciente. O silêncio te fortalece, a disciplina te organiza, a coragem te sustenta e a confiança te guia. Assim, quando voltar a conviver com os outros, você volta mais inteiro, mais firme e mais livre. O que parecia vazio se transforma em um solo fértil, onde florescem virtudes que acompanham você em qualquer lugar. A solitude, antes temida, se revela como um dos maiores presentes da vida, porque ensina a lição que ninguém pode tirar: a força de ser suficiente em sua própria companhia. A solidão tem também a função de nos devolver o contato com a natureza das coisas. Quando estamos cercados de barulho e distrações, perdemos a percepção do simples, o som do vento, a calma de uma manhã, a sensação de respirar sem pressa. Mas no silêncio, esses detalhes voltam a ganhar significado. É como se a vida, em sua forma mais pura, se revelasse de novo. Marco Aurélio dizia que a natureza nada faz em vão. E quando você se permite estar só, descobre que cada detalhe tem um sentido, mesmo que pequeno. Essa reconexão com o básico devolve paz à mente e mostra que não é preciso tanto para se sentir vivo de verdade. A disciplina aparece quando você transforma esse reencontro em prática constante. Não basta se maravilhar com a simplicidade em um dia e depois esquecer. É preciso cultivar o hábito de desacelerar, de se retirar do excesso de ruídos, de reservar momentos para estar consigo mesmo. Essa disciplina é como regar uma planta.
Pode parecer pouco no momento, mas com o tempo os frutos aparecem. Sêneca lembrava que a vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. E uma das formas de desperdiçar é nunca reservar espaço para a solitude, para o cuidado silencioso de si. Com disciplina, o silêncio deixa de ser raro e passa a ser parte essencial da rotina. A coragem surge quando você percebe que essa escolha nem sempre será bem compreendida. Muitas vezes, ao optar por estar só, você será visto como estranho ou até mesmo frio. Mas a coragem consiste justamente em permanecer fiel ao que fortalece sua alma, mesmo que os outros não entendam. Epicteto dizia que, se você quiser melhorar, prepare-se para ser ridicularizado. E estar só, em um mundo que idolatra barulho e pressa, é uma dessas escolhas que exigem firmeza. Mas é nessa firmeza que sua liberdade cresce, porque você aprende a viver sem depender do olhar ou da aprovação alheia. A autoconfiança floresce como consequência natural desse caminho. Ao reservar tempo para si, ao se reconectar com a simplicidade, você percebe que pode conduzir a própria vida com mais clareza. Essa confiança não vem de grandes conquistas externas, mas do entendimento profundo de que você sabe se guiar. A cada momento em que escolhe o silêncio ao invés da distração, a cada instante em que prefere a reflexão ao invés da pressa, reforça a ideia de que pode confiar em seu próprio julgamento. Essa certeza silenciosa é mais forte do que qualquer reconhecimento público, porque é sólida e não depende de circunstâncias externas. A solitude, vivida dessa forma, também mostra que não existe vazio na vida, mas sim espaços de criação. O tempo que muitos consideram perdido pode ser usado para escrever ideias, fortalecer o corpo, meditar ou simplesmente observar e aprender com a própria mente. O estoicismo nos ensina que o que temos de mais valioso é o uso que fazemos do presente. E estar só é uma oportunidade de usar esse presente com mais consciência. Não é desperdício, é investimento. É a chance de se preparar melhor para os desafios que virão e de cultivar virtudes que permanecerão para sempre. No fim, você entende que a solitude não é uma pausa da vida, mas parte dela. Ela não deve ser vista como um momento isolado e triste, mas como um componente essencial da existência. O silêncio revela o que o barulho esconde. A disciplina organiza o que estava disperso. A coragem sustenta quando surgem os medos, e a autoconfiança guia os passos com firmeza. Quem abraça esse processo descobre que a solidão não é ausência, mas presença. Presença de si, presença da vida em sua forma mais pura. E é essa presença que transforma o coração em um território firme, capaz de enfrentar qualquer tempestade com serenidade. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Eliano Francisco, que está sempre acompanhando a gente direto de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eliano, sua constância é como o som firme do sino da igreja, no alto da serra, que nunca deixa de tocar e lembrar que estamos juntos nessa caminhada. Saber que você está presente em cada passo dessa jornada estoica fortalece ainda mais nossa comunidade e dá sentido ao que construímos juntos. É bom demais ter você com a gente, somando força, foco e sabedoria. Eliano. Um abraço, meu querido. Seguimos então. A solidão também é um laboratório de autoconhecimento. Quando você se afasta do barulho externo, começa a ouvir perguntas que raramente surgem no meio da pressa. Quem sou eu de verdade? O que estou buscando? Quais medos me controlam e quais sonhos estou deixando para trás? Essas perguntas são incômodas, mas necessárias. Marco Aurélio dizia que a alma humana tem dentro de si mesma tudo o que precisa para florescer. Só que, para acessar essa riqueza, é preciso silêncio. Estar só não significa estar vazio. Significa abrir espaço para que sua mente fale sem ser interrompida. É nesse espaço que você começa a se enxergar com mais clareza. A disciplina entra quando você decide transformar esse processo em prática, e não apenas em reflexão passageira. Autoconhecimento exige constância. É como um atleta que treina todos os dias para fortalecer o corpo. Você precisa treinar a mente para fortalecer a alma. Isso significa escrever seus pensamentos, organizar suas emoções, rever suas ações com honestidade. Sêneca dizia que toda noite fazia um balanço de como tinha vivido o dia.
Esse é um exercício de disciplina que pode ser praticado no silêncio. Olhar para trás, reconhecer erros, valorizar acertos e decidir ser melhor no dia seguinte. É um treino que só a solitude permite, porque só nela o barulho externo se cala. A coragem é fundamental nesse caminho, porque autoconhecimento não é só descobrir virtudes, mas também encarar fraquezas. Estar só significa se deparar com lembranças dolorosas, reconhecer arrependimentos, assumir escolhas ruins. É como abrir um baú antigo e encontrar coisas que preferia esquecer. Mas fugir não resolve, apenas prolonga a dor. Epicteto dizia que não devemos nos envergonhar de aprender com os erros, porque eles são parte do crescimento. Ter coragem na solitude é não fugir desses baús, mas abri-los com firmeza, aprender com o que está lá dentro e seguir adiante mais leve. A autoconfiança nasce desse processo de forma quase natural, porque quanto mais você encara suas sombras, mais percebe que elas não são tão grandes quanto imaginava. A cada vez que você suporta o peso de uma lembrança, a cada vez que aceita uma falha sem se destruir por ela, cresce a certeza de que é capaz de enfrentar qualquer coisa. Essa confiança não é inflada por elogios, mas solidificada por experiências internas. É como o ferro que se torna mais forte ao passar pelo fogo. O coração que atravessa o silêncio com coragem se torna inabalável. Essa autoconfiança silenciosa é a base de uma vida mais firme e mais serena. A solitude também ensina que não há pressa para se conhecer. É um processo contínuo, que acontece pouco a pouco, como gotas que formam o oceano. Muitos querem respostas imediatas, mas o silêncio não entrega atalhos. Ele pede paciência, constância e entrega. O estoicismo nos lembra que a vida é feita de processos, não de resultados rápidos. E o autoconhecimento é um desses processos que não se esgotam nunca. Sempre haverá novas camadas a explorar, novos pontos a melhorar, novas virtudes a cultivar. A solidão é o espaço onde esse trabalho pode acontecer, sem distrações, sem pressões, apenas com verdade. No final você percebe que se conhecer é a maior forma de liberdade, porque ao saber quem é, não precisa mais se moldar para agradar os outros. Ao entender suas forças e fraquezas, pode viver com mais autenticidade. Ao aceitar seus erros, pode caminhar com mais leveza. A solidão, longe de ser castigo, é o cenário perfeito para esse aprendizado. É no silêncio que você aprende a ser inteiro, sem precisar de máscaras. É ali que a disciplina molda, a coragem sustenta e a confiança floresce. E quem passa por esse laboratório de autoconhecimento nunca mais será o mesmo, porque já descobriu o valor de estar em paz consigo mesmo. A solidão também nos ensina sobre responsabilidade. Quando não há ninguém para dividir tarefas, justificar atrasos ou encobrir falhas, você percebe claramente que tudo depende de você. Essa percepção pode assustar no início, mas é uma das lições mais poderosas que a solitude traz. Marco Aurélio lembrava que cada homem deve agir como se fosse o guardião de si mesmo. E é exatamente isso que a solidão exige, que você assuma o papel de condutor da própria vida, sem desculpas e sem empurrar para os outros a responsabilidade pelo que acontece. Esse é um dos pontos mais transformadores do silêncio. Ele mostra, sem máscaras, que você é dono de suas escolhas. A disciplina se torna essencial nesse cenário, porque sem alguém cobrando, é fácil se perder em preguiça, desorganização ou desleixo. Mas a solitude não permite mentiras. Se você não agir, nada vai acontecer. É nesse espaço que a disciplina revela sua força, quando você decide se levantar cedo mesmo sem obrigação, quando cumpre promessas mesmo sem testemunhas, quando organiza sua vida apenas porque sabe que precisa. Sêneca dizia que ninguém é mais miserável do que aquele que nunca encara a si mesmo. E encarar-se exige disciplina. Exige colocar ordem na vida não para os outros verem, mas para você viver com mais dignidade. A coragem também se manifesta de maneira intensa, porque assumir responsabilidade total sobre si significa abrir mão de desculpas. E viver sem desculpas é difícil. É mais fácil culpar as circunstâncias, os outros ou o destino, mas o estoicismo ensina que não podemos controlar o que está fora, apenas nossas atitudes. Estar só te coloca diante dessa realidade dura. Se algo precisa mudar, é você quem deve agir.
Epicteto dizia que nenhum homem é livre se não tiver domínio sobre si. A coragem de aceitar essa verdade é o que diferencia quem se fortalece na solitude de quem se enfraquece nela. A autoconfiança nasce quando você começa a perceber que consegue sustentar esse peso. Cada vez que você cumpre suas responsabilidades sem precisar de plateia, sua confiança cresce. Você passa a acreditar na própria palavra, na própria disciplina, na própria capacidade de enfrentar dificuldades. Essa confiança é diferente da que vem de fora, porque não depende de elogios. É uma certeza silenciosa, construída dia após dia, que permanece mesmo quando ninguém está olhando. Essa é a base da verdadeira autossuficiência. Confiar que você pode se sustentar, que pode guiar seus passos e que pode se levantar sempre que cair. A solitude também revela a diferença entre estar só e sentir-se abandonado. Estar só é uma condição física, algo inevitável em vários momentos da vida. Sentir-se abandonado é uma interpretação que sua mente cria. Quando você aprende a assumir responsabilidades, descobre que nunca está de fato abandonado, porque sempre tem a si mesmo. Esse entendimento muda tudo. O silêncio deixa de ser um peso e se torna um espaço de fortalecimento. Você não espera que alguém venha resolver sua vida, porque entende que essa é sua missão. Isso é libertador, porque tira o poder das circunstâncias e coloca o poder em suas mãos. No final, você entende que a solidão não é um castigo, mas um chamado para amadurecer. Ela exige disciplina para manter-se firme, coragem para assumir responsabilidades e confiança para acreditar que você pode lidar com tudo o que aparecer. É um treino silencioso, mas poderoso, que transforma fraqueza em força e medo em sabedoria. O estoicismo nos ensina a não fugir do que é duro, mas a usar o que é duro como ferramenta de evolução. E a solitude é exatamente isso. Dura, incômoda, mas essencial para forjar um coração que não se abala com as tempestades da vida. A solidão também ensina sobre prioridades. Quando você está cercado de pessoas, é comum se deixar arrastar por agendas alheias, por compromissos que não são seus, por conversas que não acrescentam nada. Mas no silêncio, essa distração desaparece. Você passa a perceber com clareza o que realmente importa para a sua vida. É como se a solitude fosse uma peneira que separa o essencial do supérfluo. Marco Aurélio dizia que a vida é curta demais para se perder com coisas sem valor. E na solidão, essa frase ganha peso. Você começa a perguntar a si mesmo: estou vivendo de acordo com o que realmente quero ou apenas seguindo o movimento dos outros? A disciplina aparece como a ferramenta que transforma essa clareza em ação. Porque não adianta apenas perceber quais são as prioridades, é preciso organizar sua vida de acordo com elas. Estar só é a chance de rever seus hábitos, cortar excessos, alinhar sua rotina ao que tem valor de verdade. Não é fácil, porque exige renúncia. É preciso dizer não para distrações, abandonar costumes confortáveis, deixar para trás velhos caminhos. Mas é nesse esforço disciplinado que a vida ganha consistência. Sêneca dizia que quem não sabe para onde vai, nenhum vento é favorável. A solitude é o momento de definir essa direção, e a disciplina é o que mantém o barco firme. A coragem se mostra quando você sustenta essas escolhas diante do mundo, porque nem sempre os outros vão entender quando você prioriza o essencial e abandona o resto. Muitos vão criticar, vão questionar, vão tentar te puxar de volta para a corrida sem sentido. Mas a coragem consiste justamente em permanecer fiel ao que descobriu no silêncio. Epicteto dizia que não devemos buscar agradar a todos, mas apenas viver de acordo com a natureza e a razão. Essa é a coragem que a solitude ensina. Viver alinhado com sua verdade, mesmo que isso incomode quem não entende. A autoconfiança cresce quando você percebe os frutos desse novo estilo de vida. Cada vez que prioriza o que importa e vê resultados concretos, sua confiança aumenta. Você percebe que pode confiar em seu julgamento, que não precisa se guiar apenas pelo que os outros dizem. Essa confiança é construída no silêncio, mas se reflete em todas as áreas da vida. É como uma raiz profunda que, mesmo invisível, sustenta a árvore inteira. Você passa a caminhar com mais segurança, não porque tem todas as respostas,
mas porque sabe que está seguindo o que é essencial para si mesmo. A solitude também ensina que a vida não é sobre quantidade, mas sobre qualidade. Não é sobre ter muitos amigos, mas bons amigos. Não é sobre acumular compromissos, mas viver os que têm sentido. Não é sobre preencher cada minuto com barulho, mas aproveitar os instantes de silêncio para fortalecer a mente. Esse aprendizado transforma completamente a forma como você encara o mundo. O que antes parecia perda, passa a ser ganho. O que antes parecia vazio, passa a ser liberdade. A solidão abre os olhos para o valor da simplicidade, e o estoicismo reforça essa verdade. Viver bem é viver em harmonia com o essencial. No fim, você entende que a solidão é uma aliada que ajuda a reordenar sua vida. Ela mostra o que realmente importa, fortalece a disciplina para seguir esse caminho, exige coragem para sustentar as escolhas e constrói a confiança para avançar. O silêncio, antes visto como incômodo, se revela como um guia firme que aponta para o que é verdadeiro. O estoico não teme essa companhia, porque sabe que ela é o campo onde se cultivam virtudes eternas. Quem aprende a priorizar no silêncio, descobre que já carrega dentro de si tudo o que precisa para viver uma vida mais simples, mais livre e mais forte. A solidão também nos ensina sobre silêncio interior. Muitas vezes, mesmo quando estamos fisicamente sozinhos, a mente continua barulhenta, cheia de lembranças, preocupações e diálogos imaginários. Esse ruído interno pode ser ainda mais sufocante do que o externo. Mas, pouco a pouco, a solitude mostra que é possível aquietar essa tempestade. Quando você aprende a observar os pensamentos, sem se prender a eles, o silêncio começa a nascer por dentro. Marco Aurélio dizia que o homem encontra refúgio dentro de si mesmo, e é esse refúgio que você descobre quando deixa o barulho mental se dissipar. Não é ausência de pensamentos, mas a serenidade de não ser escravo deles. A disciplina é o que sustenta esse processo de aquietamento, porque a mente não se torna calma de um dia para o outro. É preciso treinar, voltar-se para si, observar, respirar. É como domar um cavalo selvagem. Exige paciência e constância. Reservar momentos diários para estar em silêncio, escrever suas reflexões, praticar a observação. Tudo isso fortalece a capacidade de manter a mente firme. Sêneca dizia que não é livre aquele que é escravo de si mesmo. A disciplina da solitude é justamente esse exercício de libertar-se do excesso de ruídos internos, até que a mente se torne um espaço mais leve e habitável. A coragem aparece quando você encara de frente os pensamentos que surgem nesse processo, porque nem sempre são agradáveis. Muitas vezes são medos, arrependimentos, culpas, lembranças dolorosas. Enfrentá-los exige força. É mais fácil se distrair do que suportar o incômodo, mas o estoicismo ensina que não devemos fugir do que é inevitável, e sim aprender a lidar com ele. Epicteto lembrava que o problema não está nos fatos, mas na maneira como reagimos a eles. E reagir ao silêncio interior com coragem é aceitar que ele pode doer, mas também pode curar. Cada pensamento encarado é um fardo que se torna mais leve. A autoconfiança nasce quando você percebe que consegue lidar com essa enxurrada de pensamentos sem ser derrotado. Aos poucos entende que eles não controlam você, são apenas visitantes que passam pela mente. Essa percepção traz segurança. Você descobre que pode atravessar memórias dolorosas sem se quebrar, que pode lidar com dúvidas sem perder o equilíbrio. Essa confiança é silenciosa, mas poderosa, porque mostra que você é mais forte do que imaginava. Sêneca dizia que a mente que se fortalece no silêncio não se abala com o barulho do mundo. E é exatamente isso que a solitude constrói. Uma confiança que não depende de circunstâncias externas. A solitude também revela que o silêncio interior é uma fonte de energia. Quando você aquieta a mente, sobra espaço para novas ideias, para criatividade, para clareza. O que antes parecia caos se organiza. O que antes parecia confuso se ilumina. Esse estado é como um lago calmo, onde é possível ver o fundo com nitidez. Muitas respostas que você buscava fora estavam, na verdade, esperando por você nesse espaço silencioso. O estoicismo nos ensina a voltar para dentro sempre que o mundo parecer caótico, porque é lá que mora a serenidade.
E a solitude é o caminho que leva a essa morada. No final você entende que a solidão não é apenas ausência de companhia, mas também a oportunidade de criar paz interior. O silêncio externo abre espaço para o silêncio interno, e esse silêncio é o maior tesouro que alguém pode conquistar. Ele não depende de onde você está ou de quem está ao seu lado. É uma fortaleza portátil que viaja com você em qualquer circunstância. Quem aprende a cultivá-la descobre que pode enfrentar qualquer situação da vida com mais clareza, serenidade e força. A solitude, longe de ser vazia, é o terreno fértil onde nasce o equilíbrio da alma. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Maria Souza, que está acompanhando a gente direto de Salvador, na Bahia, e mandou um salve para todos os irmãos estoicos. Maria, sua mensagem é como o toque do berimbau, chamando para a roda, unindo vozes, histórias e corações no compasso da sabedoria. Saber que o estoicismo chegou até Salvador e está fortalecendo essa conexão entre irmãos é motivo de alegria profunda para toda a nossa comunidade. É bom demais ter você com a gente nessa caminhada de consciência, força interior e transformação. Maria, um abraço, minha querida. Seguimos então. A solidão também revela o quanto somos dependentes das distrações externas. Muitas vezes, a vida parece girar em torno de compromissos, encontros, redes sociais e barulhos que preenchem o tempo, mas não alimentam a alma. Quando tudo isso se cala, muitos sentem um vazio que não sabem como lidar, mas é justamente aí que mora a chance de transformação. Marco Aurélio dizia que o homem deve ser como uma rocha, contra a qual as ondas batem sem movê-la. A solitude mostra se você é essa rocha ou se ainda precisa se fortalecer. Sem distrações, você percebe o que realmente tem dentro de si. Se há serenidade, ela aparece. Se há inquietação, ela se revela. E essa revelação é o primeiro passo para construir firmeza. A disciplina se torna indispensável nesse momento, porque estar só pode levar à estagnação, mas também pode levar ao crescimento. Tudo depende de como você decide usar esse tempo. É disciplina. Escolher transformar o silêncio em leitura, em reflexão, em aprendizado. É disciplina cuidar da mente e do corpo sem que alguém esteja observando. Sêneca dizia que o homem disciplinado é aquele que já carrega em si mesmo um guia que o direciona. Na solitude, você é convidado a ser esse guia, a organizar seus passos e a agir sem precisar de supervisão. É um teste diário, mas é também o exercício que mais fortalece o caráter. A coragem surge quando você percebe que o silêncio traz à tona verdades que doem. Medos antigos, erros passados, sonhos abandonados, todos reaparecem. Encará-los é doloroso, mas fugir deles só aumenta o peso. O estoicismo ensina que devemos suportar a dor com dignidade, porque ela é parte da vida. Epicteto lembrava que não é a dificuldade que destrói o homem, mas a sua incapacidade de lidar com ela. Estar só exige coragem porque o silêncio não mascara nada. Ele mostra quem você é de verdade. E é nesse confronto que a alma cresce, porque cada medo superado se transforma em força. A autoconfiança se desenvolve pouco a pouco nesse processo. Cada vez que você encara um medo, cada vez que suporta uma lembrança dolorosa sem fugir, cada vez que toma uma decisão sozinho e percebe que foi capaz, a confiança aumenta. Essa confiança não é exibida, mas sentida. É a certeza silenciosa de que você pode contar consigo mesmo em qualquer situação. Quem aprende a confiar em si no silêncio não se desespera no barulho da vida, porque já provou na prática que é capaz de resistir. Essa autoconfiança é um dos maiores presentes da solitude. Ela não depende de elogios, mas de experiências íntimas que ninguém pode tirar. A solitude também ensina que o vazio não é algo a temer, mas algo a preencher com sentido. Muitos fogem dele porque acham que significa ausência, mas o vazio pode ser o espaço perfeito para criar algo novo. É nele que nascem ideias, que se planeja o futuro, que se fortalece a alma. Quando você aprende a usar o silêncio para construir, descobre que nunca está realmente só. Está sempre acompanhado de seus pensamentos, de seus valores e de suas virtudes. O estoicismo reforça essa verdade ao nos lembrar que a mente é o único lugar onde temos total liberdade, e cultivar esse lugar é a maior forma de independência.
No fim, você percebe que a solidão não é uma inimiga, mas uma parceira exigente. Ela tira as distrações, mostra a verdade, cobra disciplina, exige coragem e recompensa com confiança. O que parecia vazio se torna cheio de significado. O que parecia silêncio se torna música de aprendizado. Quem aprende a abraçar esse processo descobre que pode viver com mais clareza, mais firmeza e mais serenidade. O estoico não foge da solitude, porque sabe que nela estão escondidas as lições mais poderosas da vida. É nesse espaço silencioso que se forja a verdadeira força interior. A solidão também nos lembra que não precisamos de muito para viver bem. Quando o silêncio se instala, você percebe que várias coisas que antes pareciam essenciais não eram de fato necessárias. O excesso de compromissos, de opiniões externas, de distrações artificiais, tudo isso perde a força diante da calma da solitude. Marco Aurélio dizia que a verdadeira riqueza está em viver de acordo com a natureza. E na solidão, essa verdade se revela de maneira clara. Você descobre que pode viver com pouco, desde que esse pouco tenha valor. Não é quantidade que sustenta a vida, mas qualidade. O silêncio mostra que simplicidade é liberdade. A disciplina surge quando você transforma essa simplicidade em prática. Estar só é a oportunidade perfeita para rever seus hábitos e se libertar do que não acrescenta nada. É disciplina escolher gastar menos energia com preocupações inúteis e investir mais em ações que fortalecem sua mente e seu corpo. É disciplina organizar a rotina sem precisar do olhar dos outros, simplesmente porque você reconhece o valor disso. Sêneca dizia que o homem deve ser escravo apenas da razão, e viver em silêncio é exatamente esse treino: eliminar excessos e manter apenas o que faz sentido. A disciplina sustenta essa mudança, até que ela se torne parte natural da vida. A coragem se manifesta quando você percebe que essa escolha pela simplicidade nem sempre será compreendida. Vivemos em um mundo que valoriza a ostentação, o barulho, a corrida constante. Escolher viver com menos, escolher se retirar para o silêncio, pode parecer fraqueza para alguns, mas a coragem consiste em permanecer fiel ao que fortalece sua alma, mesmo quando isso vai contra a corrente. Epicteto dizia que se quisermos a verdadeira liberdade, devemos parar de depender do que não controlamos. Ao abraçar a solitude e a simplicidade, você prova a si mesmo que pode viver sem os adornos do mundo e ainda assim continuar firme. A autoconfiança nasce quando você experimenta na prática que não precisa de muito para se manter de pé. Descobre que pode atravessar dias de silêncio sem se sentir vazio, que pode viver com menos sem se sentir pobre, que pode caminhar só sem se sentir perdido. Cada vez que você prova isso a si mesmo, sua confiança cresce. É uma confiança tranquila, que não se exibe, mas se sente. É como a raiz profunda de uma árvore, invisível para quem olha de fora, mas firme e essencial para manter a árvore em pé. Essa segurança silenciosa é uma das maiores forças que a solidão pode oferecer. A solitude também ensina que o verdadeiro luxo é a paz. De que adianta ter muito, se a mente continua inquieta? De que adianta cercar-se de pessoas se você ainda se sente vazio? O silêncio mostra que a paz não se compra, mas se cultiva dentro de si. E essa paz só nasce quando você aprende a valorizar o simples, a aceitar o que tem e a viver de acordo com seus princípios. O estoicismo nos lembra que felicidade não é ter tudo, mas se contentar com o suficiente. A solitude reforça essa verdade ao mostrar que o suficiente sempre esteve ao seu alcance. Só faltava reconhecê-lo. No final, você entende que a solidão é uma professora que ensina a viver com menos e, justamente por isso, viver melhor. Ela elimina os excessos, mostra o essencial, exige disciplina, pede coragem e constrói confiança. Quem aprende a caminhar com ela descobre que não precisa do barulho para sentir-se vivo. A verdadeira plenitude nasce do silêncio, da simplicidade e da paz que só a solitude pode trazer. O que parecia ausência se revela abundância. O que parecia vazio se mostra cheio de significado. E quem experimenta essa abundância silenciosa nunca mais volta a ver a vida da mesma forma. A solidão também é um convite para cultivar a autonomia emocional. Muitas vezes, sem perceber, colocamos nossa paz nas mãos dos outros.
Esperamos reconhecimento, precisamos de companhia constante, buscamos validação em cada gesto. Mas quando você se vê só, descobre que não pode mais depender dessas fontes externas. É nesse momento que começa a aprender a encontrar equilíbrio dentro de si. Marco Aurélio dizia que a mente que se mantém tranquila diante dos acontecimentos vive em harmonia com a natureza. A solitude ensina exatamente isso, que a serenidade não deve vir de fora, mas de dentro. E quando você percebe que pode ser sua própria fonte de paz, uma liberdade profunda começa a florescer. A disciplina é o que mantém essa autonomia viva, porque não basta ter um momento de clareza, é preciso reforçar essa prática todos os dias. Estar só é aprender a se sustentar sem muletas emocionais, é manter firmeza mesmo quando ninguém te apoia, é cuidar da própria mente como quem cuida de um jardim. Isso exige constância, é acordar e lembrar-se de que a responsabilidade por sua paz é sua, não de mais ninguém. Sêneca dizia que a vida não é curta, mas mal administrada, e administrar bem a vida, na solitude, significa manter disciplina para nutrir o que fortalece e eliminar o que enfraquece. A coragem se manifesta quando você percebe que assumir essa autonomia pode gerar estranhamento. O mundo valoriza a dependência, porque pessoas dependentes são mais fáceis de controlar. Escolher viver de forma autônoma, mesmo emocionalmente, exige firmeza. Você será chamado de frio, de indiferente, de distante, mas o estoicismo mostra que a verdadeira liberdade não está em rejeitar os outros, e sim em não ser escravo deles. Epicteto dizia que ninguém é livre se depender demais de coisas externas. A coragem está em viver de forma serena, mesmo quando isso incomoda quem não entende o valor do silêncio. A autoconfiança nasce quando você começa a experimentar na prática que pode sustentar sua própria vida emocional. É quando percebe que não precisa desesperadamente de atenção para se sentir inteiro. É quando toma decisões sem depender da aprovação de todos. É quando suporta dias difíceis e descobre que pode se erguer sozinho. Essa confiança cresce a cada vitória silenciosa, a cada passo dado sem plateia. É um sentimento profundo de segurança que não depende de aplausos. Quem aprende a confiar em si na solitude descobre uma força que acompanha em qualquer situação, porque já provou que pode resistir ao vazio e transformá-lo em aprendizado. A solitude também ensina a diferença entre precisar e escolher. Quando você depende dos outros para se sentir bem, está preso. Mas quando aprende a estar só, passa a escolher relacionamentos e convivências de forma livre. Você não busca companhia por medo, mas por afinidade. Não aceita qualquer coisa para evitar o silêncio, mas se aproxima apenas do que acrescenta valor. Essa é uma das maiores formas de liberdade. Estar com alguém porque deseja, não porque precisa. O estoicismo nos mostra que o sábio é aquele que se basta, mas ainda assim aprecia a convivência. E essa sabedoria só é possível para quem aprendeu a viver bem na solitude. No final, você percebe que a solidão não apenas fortalece, mas liberta. Ela tira as correntes invisíveis da dependência emocional, mostra o valor da disciplina, exige coragem para sustentar escolhas firmes e constrói uma confiança sólida. O que parecia fraqueza se revela força. O que parecia abandono se mostra oportunidade. Quem aprende a viver assim se torna dono da própria paz, independente das circunstâncias. E essa autonomia emocional é uma das maiores conquistas que um ser humano pode alcançar, porque garante serenidade em qualquer cenário, seja cercado de multidões ou em completo silêncio. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Marinela Almeida, que está acompanhando a gente direto do continente africano. Marinela, sua presença aqui é como um vento que sopra de longe, mas chega cheio de força e calor humano, unindo corações além de qualquer distância. Saber que o estoicismo está alcançando você aí na África e fazendo parte da sua caminhada é motivo de profunda alegria para toda a nossa comunidade. É uma honra ter você com a gente nessa jornada de reflexão, sabedoria e transformação. Marinela, um abraço, minha querida. Seguimos então a solidão, quando finalmente é compreendida, deixa de ser temida e passa a ser respeitada como uma mestra. No início, muitos a enxergam como um fardo, como um sinal de fracasso ou abandono. Mas, ao longo da jornada,
Ela se revela como uma das maiores oportunidades de crescimento que a vida oferece. Marco Aurélio dizia que o homem deve aprender a viver consigo mesmo em harmonia. E é exatamente isso que a solitude proporciona, um reencontro profundo com sua própria essência. Você começa a perceber que o silêncio não é vazio, mas um espaço cheio de significado, onde virtudes podem ser cultivadas e forças podem ser descobertas. A disciplina que você treina na solidão não desaparece quando volta a conviver com os outros. Ao contrário, ela se torna a base que sustenta todas as suas ações. Você passa a ser mais firme em suas escolhas, mais organizado em sua rotina, mais consciente de como usa o tempo. Essa disciplina silenciosa se transforma em hábitos que moldam o caráter. Sêneca dizia que a vida feliz se constrói na constância, não em explosões ocasionais de esforço. E é exatamente essa constância que a solidão exige. Pequenos atos diários, invisíveis aos outros, mas essenciais para sua evolução. A coragem também não se limita ao período em que você está só. O que você aprende ao enfrentar seus medos no silêncio se transforma em força para enfrentar o barulho do mundo. Quando descobre que pode suportar as tempestades internas, percebe que também pode enfrentar os ventos externos sem se abalar. Epicteto lembrava que não controlamos os acontecimentos, mas podemos controlar como reagimos a eles. A solitude é o campo de treino onde essa verdade se prova. E a coragem que nasce ali se torna uma armadura invisível, pronta para protegê-lo em qualquer situação. A autoconfiança, forjada pouco a pouco no silêncio, se torna o combustível da sua caminhada. Você descobre que pode confiar em si mesmo, porque já provou isso inúmeras vezes. Já enfrentou o vazio e saiu mais forte. Já encarou os medos e descobriu que eles não eram invencíveis. Já tomou decisões difíceis sem depender de aprovação externa. Essa confiança é sólida, porque foi testada e aprovada na prática. Não é uma máscara que cai diante da crítica, mas uma certeza profunda que permanece mesmo quando tudo ao redor desmorona. É a confiança de quem sabe que pode contar consigo em qualquer circunstância. A solitude também ensina a valorizar de forma mais verdadeira os momentos de convivência. Quem aprende a estar só não precisa dos outros por carência, mas escolhe estar com eles por afinidade. Isso transforma completamente as relações, porque elimina dependência e cria espaço para a autenticidade. Você passa a buscar qualidade, não quantidade, profundidade, não superficialidade. O estoicismo nos lembra que devemos estar prontos tanto para viver em comunidade quanto para viver em silêncio. E quem domina essa arte encontra equilíbrio em qualquer situação. Sabe desfrutar da companhia dos outros sem se perder nela. E sabe retornar ao silêncio sem se sentir incompleto. No fim da jornada você percebe que a solidão não era inimiga, mas aliada. Ela te treinou em disciplina, te fortaleceu em coragem, te encheu de confiança e te libertou da dependência. O que parecia vazio se revelou cheio de lições. O que parecia abandono se revelou cuidado. A solidão te mostrou que, mesmo sozinho, você nunca está de fato desamparado, porque sempre tem a si mesmo como companhia. E essa descoberta é talvez a maior de todas, que a verdadeira força não vem de fora, mas nasce dentro de você. E quando você abraça essa verdade, está pronto para viver a vida com serenidade, firmeza e liberdade, em qualquer cenário. E para continuar essa jornada comigo, mergulhe na playlist Sabedoria Estoica aqui no Estoicismo Racional. São mais de 200 vídeos preparados para fortalecer sua mente.